Você sabe o que é entrevista? E como que acontece uma entrevista? Você também sabe? Outra pergunta. Quem é que faz a entrevista? Você sabe? Um monte de dúvidas. A tia colocou essas perguntinhas para vocês, terceiro ano. Bom dia! A tia colocou essas perguntas para vocês porque eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho nela no decorrer da nossa videoaula. Olá, terceiro ano! Como que vocês estão? Tudo joinha com vocês? A tia espera que todos estejam bem. Vamos para a nossa videoaula de língua portuguesa, onde nós teremos o nosso tema hoje sobre o gênero literário entrevista. Bora com a tia? Então, turma, e aí, vamos para o nosso conteúdo? A tia já colocou aqui no quadro, ó. Não esqueçam do... que é isso aqui, turma? Cabeçalho. Muito bem, vocês são espertíssimos. Bora lá. A tia já colocou aqui o nosso título sobre gênero entrevista. Vamos lá que a tia vai ler aqui com vocês. Entrevista é uma conversa entre duas pessoas. Duas pessoas a tia colocou aqui, mas pode ser mais, tá? Que eu vou falando aqui no decorrer do nosso vídeo. Geralmente, um jornalista busca informações, opiniões e depoimentos sobre determinado assunto a alguém. Uma entrevista pode ser transmitida pela TV, a tia vai até colocar aqui, ó, TV, pelo rádio ou publicadas em revistas e jornais. Então, turma, olha só, referente a tudo que falou aqui, a entrevista, ela pode acontecer de várias formas. A tia vai explicando para vocês no decorrer do vídeo. E agora eu gostaria de falar para vocês o seguinte, a entrevista, ela pode acontecer entre uma pessoa e um entrevistado. A pessoa que entrevista se chama entrevistador. E temos o entrevistado. Pode ser entrevistadora e uma entrevistada. Pode ser também entrevistadores e entrevistados. Tia, por que você está falando dessa forma? Porque a entrevista ela pode acontecer tanto por uma pessoa como por outras pessoas. Pode ser o entrevistado, pode ser uma pessoa, como também pode ser várias pessoas. Digamos que uma equipe de jornalistas estão ali parados, esperando uma coletiva de um monte de jogadores. Nós teremos aí, nesse momento, vários entrevistadores e vários entrevistados. Entenderam como que funciona? Assim como também pode acontecer a entrevista de uma só pessoa com um só entrevistado. Podendo ser homem, podendo ser mulher e assim vários tipos que podem existir. Então, turma, olha só. A tia colocou aqui no quadro mais informações desse gênero em que nós estamos trabalhando. Observem aqui, ó. A entrevista compõe-se dos seguintes elementos. Nós podemos dizer que a entrevista, ela é composta por título, introdução, perguntas e respostas. Então, toda entrevista que vocês lerem, que vocês observarem, o que vai acontecer? Tem sempre nelas o título, a introdução, perguntas e respostas. As entrevistas podem ser escritas, radiofônicas e televisivas. Tia, você falou umas coisas aí meio esquisitas. Eu não entendi, não. Bora lá. Tia vai explicar para vocês. O que a tia tá explicando aqui no início? O que tem no nosso início do texto? Falando sobre a entrevista, como é que ela acontece. Não é simplesmente só pegar o microfone, chegar na frente da pessoa e ficar perguntando toda vez assim, não. Mesmo porque não é sempre que acontece assim uma entrevista.
se nós formos ler uma entrevista, ela precisa de título. Tia, do título, sim, porque o leitor, ele precisa saber sobre o que vai ser falado ali. O que você vai falar? Sobre o que vai ser? Qual é o tema? Qual é o título? Qual é a informação que você vai passar? Então, toda entrevista escrita, o início dela, nós precisamos ter o título. E depois vem a introdução. Tia, introdução. Tem introdução? Sim. Numa entrevista, ela tem a introdução. O que seria essa introdução? É as apresentações. Quem que está apresentando, quem que está perguntando, quem é o entrevistador. E depois também vem a informação de quem é o entrevistado, ou entrevistada, ou entrevistados, como a tia explicou anteriormente. Então, toda entrevista, ela precisa ter título, para você saber sobre quem é, qual é o tema, sobre o que vai ser. Tem que ter também a introdução, que é as apresentações. Quem é o entrevistado? Sobre o que vai ser falado ali naquela entrevista. Então, é uma introdução. Você vai dizer para o leitor sobre o que ele vai ler ali naquela entrevista. Perguntas e respostas, que é o que compõe 80% de uma entrevista. É pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Assim, sucessivamente no decorrer de toda entrevista. E ali no finalzinho, as pessoas geralmente agradecem o público por estarem ali assistindo a entrevista ou estarem lendo a entrevista. Tem ali o finalzinho. Mas a tia gostaria que vocês gravassem, tivessem na memória o que é a entrevista, o que precisa ter na entrevista. Precisamos ter título, introdução, perguntas e respostas. Tia, você falou aí que existem alguns tipos de entrevistas. Sim, eu falei que tem a escrita, a radiofônica e a televisiva. Tia, a escrita tudo bem, que a gente pode ler em jornais, em revistas, em sites, em outros locais aí que tiver a escrita. Então, a gente sabe que é a entrevista escrita. A radiofônica é quando vocês escutam, somente escutam, vocês não estão vendo, mas vocês estão ouvindo a entrevista. Por isso que é muito importante ter a introdução e o título, porque na radiofônica você não está vendo, mas você está ouvindo. Então, ele vai falar sobre qual é o título, quem é a pessoa que ele vai entrevistar e quem é que está entrevistando. Por isso da importância, ok? E aqui, ó, nós temos a televisiva. Aqui mais todo mundo consegue ver, que é a que passa na televisão, que passa no jornal, que passa num programa de televisão, em qualquer local. São elas que mais a gente vê, que mais a gente escuta. São as entrevistas televisivas, ou seja, que acontecem na televisão. E assim você, além de estar vendo, você está ouvindo, ok? Então, turma, olha só, a tia colocou mais um pouquinho de informações aqui no quadro. Na entrevista, as perguntas e respostas são diferenciadas para que o leitor identifique o que é pergunta e o que é respostas. Se vocês, perguntas e respostas. Turma, se vocês forem observar uma entrevista, que inclusive tem no livro de vocês, uma entrevista com o Ziraldo. Muito legal essa entrevista, hein? Espero que vocês leiam, vai ser muito legal. Vou falar sobre ela aí mais pra frente. Então, quando a gente lê uma entrevista, vocês podem observar. A pergunta, ela sempre vai ter diferença do que tem na resposta. Tia, mas por que faz isso? Faz isso para visualmente você identificar onde que está a pergunta e onde que está a resposta. Geralmente, as pessoas fazem como? Colocam em negrito a pergunta e as respostas não ficam em negrito. Isso aí é uma coisinha que a gente coloca lá na hora de digitar, que você tem como escurecer um pouquinho mais a pergunta. Então, ela
é em negrito, ou seja, você deixa ela um pouco mais escura do que o normal. Ou você pode colocar ela com uma fonte diferente ou uma cor diferente. Sempre há essa diferença de onde se encontra a pergunta e onde está a resposta, para que visualmente vocês já identifiquem, aqui ele está perguntando e aqui ele está respondendo, porque é como se fosse um diálogo. Então, como que você identifica o diálogo? Quando a gente está conversando, é fácil de você identificar quem é que está falando e quem é que está ouvindo e quem é que vai falar depois. Na pergunta escrita, para que a gente identifique onde é um e onde é o outro falando, é dessa forma. Eles diferenciam o que é a pergunta da resposta, ok? Então, turma, olha só. A tia trouxe uma curiosidade aqui para vocês. Curiosidade, olha aqui, ó. Você sabia que existem outros tipos de entrevistas? Sim, existem. Olha aqui, ó, a notícia, entrevista notícia. Quando procura os fatos que serão notícia. Quais são esses fatos? Podem ser vários, existem diversos fatos, digamos na área da saúde, na área da educação, na área do transporte, na área pública. Então, existem vários tipos que podem vir aqui, ó, na parte de notícia. Agora, olha aqui, ó, opinião. Quando traz a opinião de um especialista sobre determinado assunto. Tia, opinião de um especialista? Sim, digamos que vocês estão vendo uma entrevista, lá quem está sendo entrevistado é um especialista em determinadas áreas. Existem muitas áreas que existem especialistas. Tem na área da saúde, na área da educação, na área do transporte, da engenharia, da advocacia, na área de governo, na área pública, na área privada. Tem muitos médicos, advogados. Temos aí, agora o que está acontecendo muito são entrevistas com especialistas em determinadas áreas da medicina, para descobrir qual vai ser o antídoto para curar essa epidemia que está acontecendo aí mundialmente. Então, isso aí se chama entrevista de opinião. E nós temos a de perfil, quando o assunto é o próprio entrevistado. Tia, como assim? Porque você não está dando um tema, você está chamando aquela pessoa para entrevistá-la, independente do que ela faça, de qual profissão, o que ela é. Independente. Você chamou aquela pessoa e você está entrevistando ela, então está sendo uma entrevista de perfil. Você quer saber daquela pessoa, quem ela é, quando ela nasceu, onde ela nasceu, como que ela faz determinada coisa. Olha um exemplo que a tia vai falar para vocês. No livro de vocês, nós temos uma entrevista de perfil. Vocês viram lá? Tá lá uma entrevista com Ziraldo, o autor Ziraldo. Quem é, tia, o autor Ziraldo? Ele é muito famoso com o livro dele, O Menino Maluquinho. Tenho certeza que vocês já ouviram falar dele. Então, tá tendo aí no livro de vocês uma página inteira com uma entrevista com ele. Gente, aproveitando o momento que a tia falou aí sobre a entrevista que tem aí com o Ziraldo, que tá no livro de vocês, a entrevista escrita. Lembra que a tia falou para vocês que existem outros tipos de entrevista? A escrita, a radiofônica e a televisiva. Aí, o que a tia gostaria que vocês vissem? Agora, eu vou colocar o vídeo aí de uma entrevista com o Ziraldo, só que ela não vai ser uma entrevista escrita, vai ser uma televisiva, porque vocês vão assistir. Assistam aí essa entrevista. Você se inspirou em alguém pra fazer o Menino Maluquinho? Inspirei em mim mesmo, eu era maluquinho quando era menino. Então, quando ele tiver 80 anos, ele vai ser igual a você? Hein? Então, quando ele tiver 80 anos, ele vai ser igual a você? Ah, vai, eu espero, né? Não posso garantir não, né? Porque nem sempre dá certo. Às vezes dá, às vezes não dá.
O Saci, ele tem uma carapuça. É. Aí quando a gente tira, ele fica quietinho. E com o menino maluquinho, é a mesma coisa com a panela? É uma ideia, mas eu não sabia da história do Saci Pereira, não. Isso foi eu que inventei isso, não. Eu também já escrevi a história do Pereira, meu Pereira não tinha esse trem. A panela do menino maluquinho não dá nem força nem fraqueza para ele. É apenas uma coisa para ele brincar de vez em quando de saudade, só para isso. Se você pudesse dar um superpoder para essa panela, qual poder você daria? Ah, meu Deus. Que superpoder que eu daria pra poder? Ah, inteligência. Tchan. Se você fosse em uma manifestação hoje em dia, você levaria um cartaz com a cor Flicts? Um cartaz com o quê? Com a cor Flicts. Ah, levaria. Levaria porque o Flix é a cor da lua, a cor da esperança, entendeu? E o cartaz que a gente tem que levar é um cartaz que nós esperamos que esse país melhore, que o mundo seja mais justo. O Flix é uma cor que encontrou o seu lugar. Logo, o cartaz Flix seria muito apropriado para uma passeada. E que desenho você desenharia no cartaz? Que mensagem? Estudar é muito importante, mas ler é mais importante do que estudar. Obrigada. E aí, turma, gostaram da entrevista? Muito bacana, né? A entrevista são crianças entrevistando o autor Ziraldo. E vocês viram lá como que ele brinca com elas, como ele fala sorrindo. Então ele sempre foi assim, uma pessoa bem comunicativa, bem alegre, bem feliz. Vocês viram que bacana? Turma, então vocês viram aí, a tia falou do Ziraldo, que tem aí no livro de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão ler um pouquinho aí sobre essa entrevista. Eu gostaria muito que vocês lessem, ela vai ser muito legal, ela foi bem feita, bem elaborada, vocês vão gostar. A tia colocou o vídeo aí de uma entrevista de umas crianças entrevistando o Ziraldo. Eu trouxe aqui pro quadro algumas informações sobre ele, para que vocês também fiquem sabendo um pouquinho mais sobre o Ziraldo. Olha aqui, ó. A tia até colocou listadinho assim de vermelho sobre as coisas que ele faz, que ele já fez e que ele também gosta muito de fazer e que geralmente ainda em algumas profissões dessa ele ainda atua. Olha lá, Ziraldo Alves Pinto é um cartunista, caricaturista, escritor, desenhista, humorista, colunista, jornalista. Ufa! Olha o tanto de coisa que ele já fez e que ele atuou, turma. Brasileiro. É o criador de personagens famosos, como o Menino Maluquinho. Lembra que a gente explicou para vocês? Falou sobre um dos mais famosos dele. Ele tem vários, mas o mais famosinho dele é o Menino Maluquinho. E é, atualmente, um dos mais conhecidos e aclamados escritores infantis do Brasil. Turma, vocês viram quanta coisa legal que ele fez, que ele faz e que ele já atuou? Olha lá, cartunista. Tia, o cartunista é aquelas pessoas que criam cartoons. Tia, o que é caricaturista? Caricaturista é aquela pessoa que faz caricaturas de determinadas pessoas. Digamos que você apareça, você fica na frente e a pessoa vai ali desenhar um desenho bem legal, bem diferente, um desenho bem alegre de você, da sua fisionomia. Vai ser feita a caricatura. Eu acho que vocês já viram aí algumas. Se quiserem também pesquisar sobre caricaturas, vocês vão ver que é muito interessante, é muito legal e divertidas as caricaturas. Aí ele é escritor também, escreveu o livro O Menino Maluquinho e outros mais que vocês vão ver no livro de vocês tem e eu tenho certeza que vocês vão pesquisar. E ele também é desenhista, ele desenha todos os personagens dele, a maioria dos personagens dele é ele que desenha. Humorista, ele é humorista, tia, por quê? Porque o Ziraldo é uma pessoa muito comunicativa, ele brinca com o público dele, ele fala, ele diverte, então ele também é humorista. E colunista, tia, colunista, sim, colunista, porque ele escreve em determinadas revistas ou jornais, aí vocês vão pesquisar mais direitinho sobre, se vocês quiserem, tá? Pesquisar um pouquinho mais sobre eles para saber onde foi que ele atuou de colunista. Olha aí, é uma dica que a tia tá dando. Jornalista.
Sim, ele já entrevistou muitas pessoas, ele já fez várias entrevistas, então por isso que entra aqui jornalista no currículo dele. É um currículo isso aqui, turma. É falando sobre ele, as características dele, como que ele é. Ele é muito legal, ele é muito bacana. Eu tenho certeza que se vocês forem pesquisar sobre o Ziraldo, vocês vão conhecer tanta coisa legal, tanta coisa bacana. E olha, a tia fica muito feliz que o livro tenha trazido essa entrevista com o Ziraldo. Que assim vocês vão pesquisar mais, vão atrás de mais informações. A tia trouxe aqui para vocês. Vocês podem também observar um pouquinho mais aí na internet. Cuidado com os sites, ok? E aí, turma, vocês viram que legal a tia trouxe para vocês o nosso gênero literário entrevista? A tia explicou para vocês como que é composta uma entrevista, como que é feita essa entrevista, quais são os tipos de entrevistas que existem, que a tia mostrou para vocês aí também no início do vídeo. Falei para vocês também sobre Ziraldo, mostrei um vídeo dele, de uma entrevista de umas crianças entrevistando Ziraldo, que foi muito legal. Eu, tia, trouxe justamente para que vocês vissem quem é o Ziraldo, como que ele é. Ele é muito bacana, ele é uma pessoa muito comunicativa. O que a tia fala mais sobre ele? Tem no livro de vocês, tem uma página aí que mostra 3 obras do Ziraldo. Uma delas é O Menino Maluquinho. Tem Flix também. Flix a tia adora. É muito legal Flix. Então, turma, fiquem com Deus. Eu agradeço de coração. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. A tia preparou com bastante carinho para vocês. Fiquem com Deus. Não esqueçam, assinem a chamada. Não deixem de assinar a chamada. Nem quando a gente está fazendo a nossa live na sexta-feira, hein? Mesmo que a gente está fazendo lá a nossa live, entra lá no campo lá da chamadinha e assinem a chamada de vocês, porque senão vocês fiquem com falta. Vocês não podem ficar com falta, tá bom? Turma, um beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!